Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Jeremias 22, no versículo 3, que vai nos dizer assim: assim diz o Senhor, fazei justiça e juízo e justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor, e não enganeis, nem roubais o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, não derramais sangue inocente nesse lugar. Então aqui, irmãos, essa palavra em Jeremias vai dizer de uma profecia que o Senhor usou Jeremias para entregar para o rei Zedequias, aleluia, Jesus. E o Senhor, o reinado, aliás, de Zedequias ainda não tinha acontecido o cativeiro da Babilônia. Eles não tinham sido levados cativos, né, prisioneiros para a Babilônia ainda, mas iria acontecer. Só que o Senhor, ele deu uma oportunidade para Zedequias. Ele disse assim, Zedequias, haja com justiça, haja com juízo, aleluia, Jesus. Ajude o amparado, ajude os que estão necessitando, não engane ninguém, livra da mão do opressor aquele que necessita, não roube ninguém, não roube o estrangeiro, ajude a viúva, o órfão, e não derrame sangue inocente nesse lugar. Então ele recebeu uma palavra do Senhor, aleluia, Jesus, que muitas das vezes, irmãos, eu e você recebemos e a gente não dá importância, aleluia, Jesus, quando a gente ouve essa palavra. Aqui o Senhor estava decretando, aleluia, Jesus, para Zedequias. Ele estava dando uma instrução para Zedequias. Zedequias, é assim que eu quero que você haja no teu reinado. Você vê, Deus ainda foi misericordioso, porque Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, né, através dos seus profetas. E o Senhor também disse assim para ele, olha, através de Jeremias, se você não obedecer, já está pronto. Eu trarei pessoas de longe, pessoas que a língua você não conhece, né? A língua dessas pessoas. Essas pessoas terão uma grande destruição para esse palácio. Esse palácio, o templo, né? O templo ali, na verdade, né? O templo de Salomão ficará deserto. E haverá muita destruição. Aí as pessoas, aleluia, Jesus, vão passar pelo teu ministério, pelo teu reinado, eles vão ver a destruição do templo e eles vão dizer bem assim, ó. Sabe por que aconteceu isso? Porque eles deixaram a aliança de Deus e não obedeceram ao Senhor e começaram agora a fazer idolatria a outros deuses, aleluia, Jesus. Aqui, irmãos, a gente vê, aleluia, Jesus, quando a vida da gente começa a desandar, aleluia, Jesus. Aqui a gente vê, aleluia, Jesus, o Senhor dando um alerta para mim e para você, aleluia, Jesus. Se você não viver na minha palavra, fazendo o que é certo, fazendo o que é justo, fazendo o que é correto, agir com justiça, ajudar o oprimido, o pobre, o necessitado, aleluia, Jesus. O que vai acontecer? Vai acontecer que o ministério vai cair por terra, aleluia, Jesus. Aí vai vir tribulações, vai vir aflições, vai vir enfermidade, vai vir luta. Aí acabou prosperidade, acabou bênção, é só luta, é só perca, é só tragédia. Infelizmente, irmãos, é assim. Porque muitos vão dizer, não, capaz, Deus é amor. Mas vocês estão esquecendo que Deus é juízo e justiça?
Aleluia, Jesus. Ele é amor, nós temos que entender o seguinte: para quem obedece. Mas para quem não obedece, virá o juízo de Deus. Como que um pai vai abençoar um filho desobediente? Pensa você que é pai e você que é mãe. Você dá algo muito importante para o teu filho, ele destrói tudo. Aí ele vai arrumar um monte de desculpa, coisa e tal. Não, pai, mas eu quero de novo. Aqui quebrou, aconteceu isso, o amiguinho lá pegou, estragou, não sei o que, enfim. E arruma um monte de desculpa para você. E você não é inocente. Você sabe que teu filho não deu importância, ele não cuidou, ele não estava nem aí para o que você deu para ele. Você vai dar de novo para ele? Só se for um pai e uma mãe muito irresponsável. Aí você vai criar um filho preguiçoso, um filho que não vai ser dependente, um filho que não vai ser um homem bem-sucedido na vida, porque ele vai crescer achando que ele vai ter tudo o que ele quer. Aleluia, Jesus. Aí você vai criar um homem que não vai dar em nada. Aleluia, Jesus. Não vai correr atrás das coisas, não vai ser um homem que vai trabalhar, porque vai colocar tudo nas mãos dele de graça. E assim o Senhor, ele faz conosco. Quando a gente não obedece, assim como Zedequias, o Senhor deixou uma direção para ele. Aleluia, Jesus, como assim o Senhor está deixando uma direção para mim e para você? Irmão, se a gente não fazer, se a gente não obedecer, se a gente não fazer a vontade do Senhor, infelizmente é isso que vai acontecer. Aleluia, Jesus. Até quando a gente entra na prova, irmãos, quando o Senhor fala assim, ó, tu vai passar um período de prova. Mas sabe por quê? Porque tem que ter conserto ali, sabe? Deus avisa, aleluia, Jesus, mas é porque tem que haver conserto ali naquele período ali de prova que nós estamos passando. Porque Deus quer conserto em alguma coisa. Coisas que nós estamos falhando e que ele vem falando, igual ele falou com Zedequias, aleluia, Jesus, e foi o que aconteceu. Veio a destruição para Jerusalém. Aleluia, Jesus. Então, o templo de Salomão, de Jerusalém, não, para Judá e para para Jerusalém e toda Israel. Porque daí Nabucodonosor, ele não escutou quando o Senhor falou. Então ele não é inocente, aleluia, Jesus. Como eu e você não somos inocentes, porque hoje o Senhor está falando, não é eu que estou falando. Eu apenas estou lendo o que a palavra está falando para mim e para você. É a palavra que está falando, é o Senhor que está falando comigo e falando com você. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, que a gente venha tomar consciência, fazer a vontade do Senhor, para que a mão do Senhor não venha pesar na minha e na sua vida, aleluia, Jesus, porque eu e você sabemos, aleluia, Jesus, que o Senhor está nos cobrando conserto, coisas que a gente não está fazendo, a gente não está dando importância, aleluia, Jesus. E foi assim que aconteceu com Zedequias. Ele então caiu, aleluia, Jesus, no juízo do Senhor. Veio a destruição, ele foi levado por Nabucodonosor, os filhos dele foram mortos na frente dele, furaram os olhos dele, e até que ele ficou lá, sofrendo lá, e morreu. Então vocês pensem só, que fim trágico que levou Zedequias. Então, irmãos, não deixe que isso venha acontecer. Nós estamos num período em que nós temos que se fortalecer no Senhor, porque aquele que não se fortalecer no Senhor não vai conseguir suportar as coisas que há de vir nesse mundo. Aleluia, Jesus. Porque ainda nós estamos podendo comer, beber, podemos comprar, mas chegar um tempo, aleluia, Jesus, que a gente não vai poder comprar nem beber, porque virá o chip, aleluia, Jesus. Está vindo devagarzinho e para pegar muitas pessoas de surpresa. Aí você vai dizer assim, não, irmã, capaz, a igreja vai ser arrebatada antes. Eu não acredito nisso. Até porque a palavra de Deus fala que o Senhor vem, ele vem na 7ª trombeta, e é exatamente na 7ª trombeta que o anticristo e o falso profeta são jogados no lago de fogo. Então fica essa direção para você hoje.